Um abraço a vocês da Lusofonia. Estou aqui para mais um dia de gravação. Hoje nós vamos falar de um tema, acho que de certa forma, um tema pesado, que é sobre a questão dos direitos humanos. Eu digo pesado porque é um tema que tem gerado contradições e também, no meu entendimento, se tem gerado até infiltrações. Mas vamos ver se vamos desenvolver o programa com leveza. Eu sou o Fábio Chamon, falo da cidade de Vila Velha, Espírito Santo. O Max Brito fala de alguma cidade da Alemanha e Samuel fala de algum ponto de Angola. Bom dia a vocês. Bom dia. Já estamos Bom dia. gravando. Quem fala Vamos, primeiro? fala primeiro, Max, porque eu acabei de chegar. Aqui num ponto secreto da costa de Angola, onde tem uma grande floresta na minha trás. Secreto. Ok. Eu neste momento estou com a janela aqui a olhar para a janela e lá fora está a nevar. É aquilo que nós chamamos a neve Disney, porque é aquela neve com os flocos de muito grossos a caírem devagarinho. É muito bonita a neve neste momento. E daqui a uma hora vou estar a conduzir na autoestrada com esta neve. Agora, de resto, como é que estão as coisas por aí? Fábio? Sam? Aqui, sim, aqui por esse lado temos um clima neblado, ou seja, temos muitas nuvens, uma brisa leve, um pouco fresca, e provavelmente vai chover hoje ou amanhã. Estamos no tempo de calor e tempo de chuva aqui em Cabinda. Bom, realmente, para mim está sendo muito comum falar, falar um pouco de Angola, né? Cidades como Cabinda, Luanda, Benguela já se torna comum no nosso vocabulário, né? Mas vamos prosseguir. Bom, eu. Pena que não tem convidado hoje no programa, até para conversar, até para fazer alguns enfrentamentos. Mas vamos falar de direitos humanos. Eu vou falar um pouco da repercussão aqui no Brasil. É, Por exemplo, aqui no Brasil tem um ditado, até principalmente pelo que estamos vivendo, que existe tem o direitos humanos e tem o direito dos manos. Mano aqui no Brasil pode ser é usado geralmente para quem é irmão, irmão genético, né? Mas mano também pode ser uma linguagem em organização criminosa que quer dizer seria, acredito eu, comparsa, né? E a gente vê, por exemplo, que aí tem um vídeo do Rubem Gonzalez sobre isso, que tanto a esquerda, que está imobilizada no Brasil, quanto os direitos humanos, o verdadeiro direitos humanos, está imobilizado pela que se nós chamamos de esquerda identitária, né? Quero deixar claro aqui, o problema não é defender, você ter grupos que defendem minorias. O problema é você ter grupos que acham que o que importa o importante são as bolhas dele. O Rubem Gonzalez diz que depois, durante o período da Guerra Fria,
E aí casa com Noam Chomsky, que disse que na década de 60 e 70 houve uma explosão de democracia nos Estados Unidos, né? Aliás, é até interessante ver o documentário do Noam Chomsky, que ele diz o nome, se eu não me engano, o nome em inglês se chama Hacking for American Dream. Na tradução do português do Brasil, o fim do sonho americano, que ele retrata uma democracia pujante nos Estados Unidos na década de 60 e 70, como por exemplo, com destaque a marcha do Martin Luther King e dos protestos contra a guerra do Vietnã. E aí o Rubem disse o seguinte, que a elite da época disse o seguinte, como é que nós vamos roubar com essa esquerda que está aí, né? Aí se resolveu formar uma esquerda identitária que não se importa com o valor do trabalho, não se importa com o valor de luta, não sabe o que é a luta de classes e também ignora a mobilidade social. E o que importa para eles é simplesmente as suas bolhas e as suas pautas. E eles são pessoas, pelo menos os identitários aqui no Brasil, são pessoas intolerantes. Então eles ocuparam a esquerda, né? E acredito que eles ocuparam os direitos humanos, que, como diz o próprio Rubem Gonzalez, o Marcelo Freixo, o deputado federal Marcelo Freixo, ele vai no enterro de um traficante, mas ele não vai no enterro de um policial. E existe e esse tipo de esquerda acha que o policial não vê o policial como um trabalhador, vê o policial como se fosse um pouco fascista. Eu acredito que eles ocuparam os direitos humanos no sentido até de passar a imagem para a sociedade que eles defendem bandido, né? Eu tenho uma amiga que trabalha no setor penitenciário daqui do meu estado e ela me disse uma coisa coerente ou incoerente. Ela disse ela me contou que um amigo dela que trabalha no setor prisional foi morto quando estava no cabeleireiro, provavelmente foi morto por um ex-detento, e ela disse que não teve nenhuma pessoa dos direitos humanos para defender o colega. Mas se fosse um bandido, talvez estaria ali nas ruas. E o Ruber dá a entender que, principalmente quem viu o filme Tropa de Elite 1, primeiro filme do Tropa de Elite, que você tinha uma ONG instalada dentro do morro, que talvez por causa da droga, esse pessoal identitário que imobiliza a esquerda e também imobiliza os direitos humanos, considera o traficante legítimo porque talvez por causa do fornecimento de droga. Por acaso, eu devo dizer que o meu primeiro contacto que mais me chocou com o Brasil foi mesmo o filme Tropa de Elite. Quando chegou a Portugal, nós tivemos então uma visão do Brasil pela primeira vez que nós não imaginávamos. Porque até essa data, a única imagem que nós tínhamos era das telenovelas. Bem ou mal, mostravam um Brasil muito mais alegre, muito mais descontraído, com pequenos dramas pessoais a acontecer. E quando a Tropa de Elite chegou, foram duas coisas. A primeira foi que as favelas eram um assunto sério no Brasil, que realmente havia uma situação de guerra a acontecer. A segunda, talvez não tão séria, era que os brasileiros dizem palavrões. Nós nunca imaginámos em Portugal que no Brasil se diziam palavrões, já agora. Porque nas novelas isso não é permitido, não é? Era uma linguagem muito controlada e ali não era o tal caso.
O que eu acho mais curioso no meio disto tudo é que tem razão, a esquerda identitária foi criada de modo assim um bocado mais artificial para se focar apenas numa pequena parcela de um problema e depois ir só ver esse problema e não ver mais nada à frente, mesmo que causem muitas maiores consequências em tudo à volta. Por exemplo, o identificarem-se com a esquerda começa logo como o primeiro defeito, que não é só usar o esquerdo ou a direita aqui já está a falhar. E depois o segundo é tentarem usar os direitos humanos, mas quando eles falam de direitos humanos, eles falam apenas de alguns direitos humanos para algumas pessoas. Ou seja, não falam, por exemplo, tal como tinhas dito, defender o traficante, mas não falam em defender os direitos humanos de quem mora, por exemplo, no morro e vive em situação de medo, em situação de morte, a ver as suas crianças a morrerem, a verem a polícia sempre aos tiros no meio das ruas. Não falam dos direitos humanos dos habitantes, que deveriam ter direito a um pouco de paz e sossego. Portanto, é engraçado ver isso. E não é só no Brasil, devo dizer, porque também em Portugal, nos últimos 4 anos, nós tivemos um governo de coligação, em que foi o partido mais, que eu diria, mais gordito, está sempre a enriquecer à conta das luvas e dos amiguinhos, mas esse governo não tinha maioria para poder governar. Então foi buscar a esquerda identitária para se juntar a eles, e aí reparou-se, claro como a água, o efeito de ter uma esquerda identitária, que é a única preocupação deles era mudar o género no documento de identificação, era criar mais investição na parte dos grupos das ONGs, das LGBTs, tudo e mais alguma coisa, só isso, mas em contrapartida dar os votos necessários para o outro partido, para o grande, poder fazer tudo aquilo que eles queriam, de carta branca, como por exemplo resgatar os bancos privados, o que fez com que Portugal se endividasse ainda mais, a dar, por exemplo, 1 bilhão de euros para um banco privado nos Estados Unidos de mão beijada, de graça, sem qualquer tipo de responsabilidade. 1 bilhão de euros. E só para dar uma ideia, ao longo dos 20 anos, Portugal já deu qualquer coisa como 24 bilhões de euros a bancos privados. Mesmo, não tem qualquer ligação com o Estado português ou com a sociedade portuguesa. E não está muito claro porque é que nós estamos a dar dinheiro a instituições de fora. No entanto, só para vos dar uma ideia, a educação e a saúde em Portugal por ano custam 4 bilhões de euros. Portanto, é um valor gigantesco que se está a dar para um banco privado que podia ser investido nas nossas pessoas e que não está a ser feito. Portanto, é perigoso termos este tipo de grupos, na minha opinião, quando são muito miúpes e não conseguem depois medir as consequências do que causam. Sim, conseguiram então ter a lei de género incorporada nas escolas, à força toda, contra a própria vontade dos pais, contra a vontade dos professores, contra a vontade do povo em geral. Isso está hoje implementado, quer as pessoas queiram, quer não. Mas o outro partido maior conseguiu fazer aquilo que eu queria no governo, que é aprovar os orçamentos para emprestar dinheiro a bancos privados e para criar um outro aeroporto em Lisboa, ao preço também de 1 bilhão de euros, em que ninguém quer o aeroporto naquela parte, querem mais para norte, não querem Lisboa, porque Lisboa já está muito saturada. Ou seja, ao fim e ao cabo, é tal como tu dizes, é mais uma ferramenta das elites para conseguirem levar avante aquilo que eles querem. E ficamos nós sem qualquer tipo de mecanismo para dificultarmos esse percurso. Olha, do meu lado, também esse contacto das favelas, aqui em Angola também tivemos essa imagem com o filme Tropa de Elite, e também o outro que era o Cidade de Deus, que focava mais na vida e na infância dos gangsters. Yeah. Mas, bom, em termos de direitos humanos, esses grupos identitários, como o Fábio diz, é mesmo uma questão de miopia, porque é uma maneira fácil de você arregimentar as pessoas para ele sentir que ele está dentro de um sistema do bem contra o mal, e ele está do lado do bem. E se você ver até, as coisas não são definidas de maneira individuais. Por exemplo, quando o polícia é fascista, ele não é fascista por alguma coisa que ele realmente fez. Não, o que é que vão fazer? Vão meter aí, por exemplo, uma história de classe, né? Ele está a oprimir os pobres a serviço das elites. Aumentam lá uma história de raça, dizendo que não. Os brancos são racistas porque têm o ódio e o poder, e de tal maneira que os negros não podem ser racistas porque não têm o poder. Ou seja, são teorias que são criadas para que um grupo se sinta
inocente e vítima de crimes desde o confim da humanidade. E quando você mete essa ideia na cabeça das pessoas, essas pessoas vão lutar contra outras e nunca vão se sentir culpadas, porque estão a sentir que não, estão a tentar, digamos, corrigir um erro da história, né? Bom, essa versão aí de, de tipo de grupos identitários de esquerda, nós aqui não temos. Os direitos humanos em Angola entrou pela questão da democracia, né? Só que praticamente foi algo que se pensou depois. Como falamos daquela vez, a democracia em Angola foi vista como uma maneira, por exemplo, da UNITA ganhar o poder. Então, o que é que fizeram? Copiaram formalmente o discurso e as formas da democracia que estava, ou dos direitos humanos que estava em vigor no Ocidente. Então, aqui você tem as duas visões de direitos humanos, que é o direito de fazer as coisas e o direito de receber alguma coisa do Estado. E o foco da conversa sempre tem sido o direito de receber alguma coisa do Estado, porque isso conecta com a questão da luta contra a corrupção, que é que mesmo que a corrupção exista, mas que é o cavalo preferido para fazer a guerra ideológica contra o governo, né? Bom, mas infelizmente, acho que começou ano passado, tivemos aqui uma tentativa de movimento identitário utilizando-se dos direitos humanos, que foi um jovem que alegou que foi vítima de um ataque racista em um restaurante que é propriedade de uma senhora mulata, que é também que é a Isabel dos Santos, o restaurante que supostamente pertence a ela. Mas a história não funciona muito bem, mas no próprio discurso deles, depois da manifestação, diziam que não. Só porque não temos grandes casos de racismo em Angola, não significa que nós temos que ficar fora da luta global contra o racismo. Então vocês veem, não precisa. Sim, o racismo pode não existir, mas eles não querem ficar de fora, para todo mundo estar se divertir. Então é mais ou menos isso. Tá, eu vou dar um exemplo, esqueci de dizer, posso até mostrar depois o vídeo e o mal que o identitarismo faz até quem eles dizem representar. Na Bahia é comum pessoas que vendem acarajé, né? Acarajé é uma bela comida baiana, de origem africana. É comum as baianas do acarajé fazerem festas contratadas, né? E aí uma pessoa que é até dona editora da Vogue, da revista Vogue, ela contratou essas baianas para fazer uma festa, né? Só que aí tinha uma foto, só que aí tinha uma foto, ela é loura, ela é branca, ela é loura, eu vou dar esse detalhe também. Só que aí tinha uma foto nessa festa em que ela estava no meio, vestida de baiana, e ao lado tava duas mulheres negras, né? E aí houve uma repercussão negativa na mídia, um golpe identitário que aquilo ali, assim, uma mulher branca no meio e duas mulheres negras ao lado. Isso aí seria a representação da cultura da escravidão, né? E aí, Eu acho além da. que é só o produtor do. Desculpa, eu acho que é só um sonho do produtor do Brasileirinhos, não? Uma espécie de sanduíche de café com leite com chocolate. Por que é que isso está mal? Mas aí houve uma repercussão negativa na mídia, mas aí os identitários resolveram mandar recados para essas baianas, dizendo coisas do tipo: quanto é que você cobrou para apanhar de chicote?"
Então, então assim, e aí uma fonte de renda complementar dessas baianas em Salvador caiu muito porque é, uma família de classe média branca não ia querer se expor negativamente como defensores da escravidão, né? Então você vê e aí cabe perguntar que interesses servem esses identitários, né? Estragou completamente a fonte de subsistência das baianas por causa disso. Sim, isso mesmo, né? Mas eu tenho a impressão que o identitarismo ele vem, como diz o Rubem, primeiro para criar uma esquerda ascendente, né? E você ter no caso dos direitos humanos, um direitos humanos imobilizado, né? Que as pessoas se sentem, as pessoas não veem nos direitos humanos uma entidade que elas se sintam acolhidas, vamos dizer assim. Mas aqui no Brasil, por exemplo, direitos humanos virou. Vou contar uma história para vocês antes de eu prosseguir nessa. Uma vez eu estava na biblioteca aqui em Vila Velha, aí eu vi uma pessoa dizendo o seguinte, que para eles esquerda é o que defende o maconheiro, o que defende o maconheiro, o que defende aborto, né? E direitos humanos no senso comum aqui no Brasil virou isso. E tanto que a comunidade do Expresso disse que quem elegeu o Bolsonaro foram os identitários que resolveram, com toda a ajuda do Haddad, a fazer a passeata do ele não, né? Eu entendo aqui no Brasil, por exemplo, acredito que em outras partes do mundo, dentro de uma eleição, se você quer acabar, se você quer eliminar esse discurso eleitoral com base em costumes e até segurança pública, é você falar da pauta econômica, porque pauta econômica a direita não gosta muito que toque, né? E os identitários acabaram elegendo Bolsonaro. Sim, mas o discurso Aliás, identitário. O discurso identitário tem mesmo essa utilidade política, porque é o seguinte: você pegas um fator óbvio que pode permitir um grupo de pessoas de se identificar um com os outros, por exemplo, a raça ou o gênero, e você mete aquilo como ponto focal e cria aquilo que o Brito disse da miopia. E depois, você pode manobrar essas pessoas para fazerem coisas, para trabalharem para ti, para assuntos mais importantes como de cariz econômico. Porque acho que tem isso, por exemplo, por isso que eu vejo que a esquerda adotou um pouco essa questão identitária, porque, por exemplo, o movimento identitário vota para eles, mas a esquerda, por exemplo, no caso, como o Brito disse, fizeram agenda de gênero, meteram nas escolas, enquanto isso os socialistas dão dinheiro a bancos e nunca serão criticados porque o problema real para os identitários são os racistas da direita, por exemplo. Então, é uma maneira simples de dividir tanto as pessoas, de dividir a atenção das pessoas para um detalhe secundário. Não é mais ou menos isso que estavas a pensar, Brito? sim, perfeitamente. Eles conseguem dividir-nos sempre em caixinhas, colocar-nos sempre a discutir de um lado para o outro, e depois o mais ridículo é que nós não podemos concordar com as opiniões de outros lados ou de outras vertentes, não é? Porque depois aí estão a dizer, estás a ser falso e já estás agora a apoiar esta malta nisto, enquanto depois discordas em geral neles, naquilo. Mas neste tipo de situação, é preciso olhar mais para cima. É o dinheiro dos impostos que está a ser tirado às pessoas normais e não está a ser usado em benefício das pessoas. Está a ser usado em benefício de grupos privados, estrangeiros, ainda por cima. Não tem ligação nenhuma com Portugal. Portanto, é tudo amiguices. Outra coisa muito curiosa é que quando começamos com estas
tendências identitárias, isto existe tanto à esquerda como à direita, mas é engraçado ver que quando se divide estas coisas em caixinhas, depois também não faz lógica, perde-se muitas vezes o senso comum. Um bom exemplo, na minha cidade, em Coimbra, houve um grupo de ciganos, da etnia cigana, que espancaram violentamente um casal homossexual no meio da rua, quando estavam a dar um beijo um no outro. Precisamente por isso, e foi tudo gravado em vídeos. Ou seja, quando tu vês os grupos identitários que saltam sempre para defender a minoria, não é? Ou a parte homossexual ou a parte da minoria como os ciganos, neste caso, eles ficam calados. Por isso, simplesmente dizem nada. Ou seja, a lógica e o bom senso falharam, que era estar a apontar o caso, que isto é um caso de violência entre pessoas e tem que ser tratado como tal. Tem que ser descorajado. E aí nota-se a falha deste tipo de sistemas. É quando só se olha a uma pequena parte do sistema, só para a minoria sempre, sem olhar para a maioria, não é verdade? Também estamos a perder o senso de lei, o bom senso, o senso de lógica, de equilíbrio, de justiça e talvez de manter as coisas a funcionarem bem para o futuro. Portanto, esse é um dos grandes receios que nós temos aqui e que faz também que as pessoas mais velhas, com um bocado mais de experiência, depois fiquem com um bocado de medo sempre que começam com estas novas tendências. Uma delas, por exemplo, é a emergência climática, não é? Em que temos a Greta a dizer que o mundo está a aquecer, que isto vai acabar daqui a uns anos e que temos que pagar imenso dinheiro aos governos para que a poluição de alguma forma diminua. É o que eles nos dizem, não é? Porque geralmente é isso que se traduz no final, é assinar um acordo para que o nosso dinheiro dentro de um país seja transferido para organizações que prometem que a poluição vai reduzir. E ficamos numa situação muito, muito difícil, porque por um lado uma pessoa quer melhorar o ambiente, sim, mas por outro lado estas iniciativas do ambiente são dominadas por grupos que têm interesses financeiros, que irão lucrar com a nossa boa vontade e que não irão necessariamente resolver o problema simplesmente porque é lucrativo para eles continuar a ser um problema. Ou seja, nós temos toda esta situação e fica complicado às vezes estar a comunicar com outras pessoas que concordamos com elas, mas também vemos um bocadinho mais à frente o que vai acontecer. E eu acho que é isto que causa muitas dificuldades no povo normal. Eu creio que em Angola, o caso que eu me lembro foi com o Luati Beirão, por exemplo, que foi muito publicitado em Portugal, como um caso de direitos humanos, quando ele tinha uma greve de fome. E depois foi só talvez através do SAM e de outras pessoas em Angola que eu começo a perceber melhor quem é que é essa figura. E a pessoa real do Luati Beirão, aquela pessoa que realmente é no dia-a-dia, é muito diferente daquela pessoa que estava a ser pintada em Portugal, por exemplo, pelos canais de notícias, pelas entrevistas, por tudo mais. Portanto, a opinião pública também pode ser moldada a acreditar numa coisa que não é real. Tal como em Angola, quando dizem, não temos este caso hoje, mas amanhã no futuro e é a luta global. Pois, eles querem que haja um caso. Mas eles têm que ter. Mas se não houver, é estar a inventar. Por isso, simplesmente isso. E há coisas bem mais úteis em que se podia perder o tempo para realmente mudar o povo na terra onde está. E pronto, essa é a minha parte. E olha, eu sei que talvez o Fábio vai discordar um pouco comigo, mas, por exemplo, o que o Brito estava a dizer acerca do Luati. Veja, por exemplo, ele é a favor da democracia, faz manifestações em Angola para mudança democrática. Mas, ao mesmo tempo, ele fez um post um dia desses em que ele dizia que o Guaidó da Venezuela era um agente da CIA e que o Guaidó não manda nada. O que é irônico, porque o Guaidó consegue meter 1 milhão de pessoas na rua e faz o Maduro convocar o exército para se defender. Ou seja, os países são diferentes, mas as lutas são similares, mas por algum motivo ele deprecia o outro, enquanto que ele estava a tentar fazer exatamente a mesma coisa aqui. Então é uma situação um pouco de doidos. Mas aquilo que o Brito estava a dizer, por que há essas incompatibilidades entre os diferentes grupos, elas para quem utiliza esses movimentos diversitários, isso é só, como posso dizer, é uma perca aceitável, estás a ver? Porque não é a junção deles que faz a força, é o uso deles nos momentos devidos. E fica difícil comunicar com essas pessoas porque mesmo é uma miopia.
Por exemplo, eu teve essa experiência com o pessoal, por exemplo, que eles chamam de Wakanda, né? Os pessoal da africanidade. Ou seja, são uma espécie de panafricanistas extremistas, né? O que acontece com eles? Eles, como eles criaram uma história alternativa para justificar o que eles estão a fazer agora, e você tentar lhe convencer que a história está errada é um pouco perca-tempo, porque ele acha que a história está errada porque foi por um ato de ódio dos brancos contra os negros. Então, talvez eu acho que o caminho para poder desfazer esse problema desses grupos identitários é tentar mostrar que aquilo está a ser usado para uma jogada de poder e mostrar quem está a beneficiar. E talvez vendo isso, as pessoas perdem a fé em aquilo. Porque se for para tentar corrigir cada opinião errada que é usada para justificar o que eles estão a fazer, nós vamos escrever volumes e volumes e volumes. Porque eu acho que é o mesmo com o problema do movimento da africanidade ou, por exemplo, com o movimento de gênero. Porque por mais que você tente lhe convencer, sempre vai dizer que tem mais um novo estudo, tem mais um novo livro. Mas se talvez você mostrar, olha, quem está a beneficiar com o teu ativismo é essa pessoa, por esse motivo eleitoral ou financeiro, se calhar ele vai se tocar. Eu tenho recebido aqui algumas questões. Eu acho que nós temos que saber. Estava refletindo aqui a questão de saber identificar, separar o joio do trigo, porque tem realmente entidades de direitos humanos que realmente têm um foco de combate, como o racismo, a homofobia, e recebe demandas de denúncia contra racismo e homofobia e vivem principalmente vivem de encaminhar denúncias para as autoridades contra racismo e homofobia. Eu acho que a gente não está falando desse pessoal. A gente está falando mais ligado à mobilização política que se visa criar distrações. Bom, eu quero deixar aqui uma ressalva que, como mostra até o Rubem Gonzalez, o Rubem fala que, não sei se vocês já viram o filme Django Livre. Eu não vi o filme, mas eu vou contar aqui que o Rubem contou. No filme Django Eu Livre acho que eu tem vi uma parte, não vi o filme completo, vi só um resumo, mas podes contar. certo. O filme Django Livre tem se passa no oeste dos Estados Unidos, na marcha para o oeste, né? O filme é feito pelo Leonardo DiCaprio. E aí o filme tem um, um ex-escravo chamado Stephen, uma coisa assim. E aí ele compara esse tipo de esquerda que faz a mobilização política para fazer a distração. Ele fala que existe a esquerda Stephen, que é aquela que é que no filme ele representa a senzala, representa os negros, mas o que ele gosta mesmo são as migalhas gordas que a Casa Grande dá para ele, né? Então a esquerda Stephen gosta do luxo, gosta de morar no Leblon, que é um bairro nobre do Rio de Janeiro, e aí eles vão, segundo o Rubem Gonzalez, eles vão na favela para pegar uma Marielle, né? O Rubem fala que a vereadora que foi assassinada no Rio de Janeiro, Marielle Franco, é uma pessoa que sempre, mesmo tendo às vezes uma postura identitária, ela procurou agir corretamente, principalmente em relação ao próprio policial, e ela evitava de cair
nessas questões de bolhas, mesmo sendo identitária, ela procurava ter um diálogo permanente com a sociedade e não procurava criminalizar a polícia, né? Mas é, quanto à questão da identidade de gênero, aqui no Brasil houve as pessoas, a igreja mobilizou as pessoas para irem nas câmaras de vereadores, que é o parlamento municipal, para pressionar os vereadores para que não coloquem na educação municipal a educação de gênero. O que eu sei que, por exemplo, na Alemanha, informação que eu tenho é que pais estão saindo da Alemanha porque a educação de gênero virou uma coisa principal. Não sabia que tinha chegado em Portugal. De certa forma, a minha consciência católica não permite esse tipo de educação, até porque eu pessoalmente não acredito que gênero seja uma construção social, né? Essa coisa que não existe homem e mulher, que o sexo é o que você nasce, mas o gênero é uma construção social, uma coisa que Mas calma ainda, nós temos 5 mil pesquisadores e 47 milhões de páginas que provam o contrário, Fábio. Hã? Tu és contra a ciência, Fábio? não, eu não acho que. Bom, primeiro, eu não acho que assim, o gênero é uma construção social. Segundo, segundo, porque eu acredito que segundo, porque eu acredito que existe. Aliás, se fala da ciência, mas, por exemplo, tem um documentário que eu posso até mostrar para vocês, feito até por um comediante norueguês, chamado Paradoxo da Igualdade. Na Noruega é um país que mais inclui homens e mulheres, mas ele observou, por exemplo, que tem trabalhos que você tem mais homens, principalmente na construção civil, e trabalhos que tem mais mulheres, que mais mulheres que trabalham, por exemplo, no setor de saúde, no setor de educação, né? E aí ele entrou em contato com esse pessoal que lida com educação de gênero e, e ele pesquisou cientistas. O documentário é muito bom, cara. E pesquisou Sim, por acaso eu cientistas. vi. Eu vi Você esse viu? documentário. Sim, eu vi. E olha, não Então, é. Vou tentar explicar melhor. É o seguinte: apesar de ser um país que dá o maior, o maior grau de oportunidades para as mulheres de experimentarem qualquer tipo de carreira, ou seja, elas têm a escolha, o melhor poder de escolha no mundo, as mulheres acabam quase sempre escolhendo, na sua maioria, as carreiras tradicionalmente associadas com as mulheres, que é tipo carreiras ligadas ao tratar as pessoas, né? Lidar com pessoas, e os homens, ao invés de entrar maciçamente nas carreiras de engenharia ou de construção, ou mesmo das carreiras mais técnicas. Então, o documentário chega a essa conclusão, que parece que as pessoas não estão a escolher isso por preconceito, mas porque é o que se adequa mais à personalidade deles. É um documentário muito bom. Depois vamos meter o link na lista de leitura. então, aí no documentário mostra no meio do documentário que o pessoal ligado à área médica que eles falam que eles mesmos falam que existe sim características inatas entre homem e mulher, mesmo que você como é que que eu vou poder dizer isso? Mas vamos lá. Mesmo que uma pessoa mesmo que uma pessoa seja
seja gay, mas seja também afeminada, uma mulher que tem uma característica mais masculina, mas em alguma medida, tanto um quanto o outro, você tem ali características internas que não tem como modificar. Mas eu sei que na Alemanha a educação de gênero chegou, mas eu não sabia que tinha chegado em Portugal. Na Alemanha, eu posso falar que existe uma diferença de povos muito grande a nível de mentalidade. Por exemplo, em Portugal, eu diria que o lugar da mulher sempre foi muito equilibrado com o lugar do homem. Basta ver desde a fundação de Portugal, quando o primeiro rei se torna, pronto, o reino de Portugal se forma e temos um rei. Esse rei volta a ir para sul para combater os mouros, para conquistar mais território, mas encarrega toda a administração do novo reino às suas duas irmãs, que ficam a ser rainhas. Então são essas duas mulheres que criam a estrutura administrativa do reino, a tesouraria, as finanças, toda a infraestrutura fica a cargo delas, enquanto o irmão mais velho continua a ir para sul nas suas batalhas. Portanto, eu diria que em Portugal, tanto a mulher como o homem sempre tiveram um papel relevante, fosse do que lado fosse. Em Portugal, por exemplo, o número de mulheres é maior que o de homens, e as mulheres permeiam quase todas as atividades, todas, à exceção de duas grandes áreas, que é a engenharia. Eu posso dizer por experiência que só havia uma mulher no departamento de engenharia inteiro, e bem queríamos que houvesse mais. E a outra é a política. Não se vê quase mulher nenhuma envolvida na política. São as duas grandes exceções. Na Alemanha, existe uma situação muito mais diferente a nível cultural, como eu tinha dito. As pessoas são muito agressivas. E os homens também são muito agressivos em relação às mulheres. E as mulheres em si também são muito mais... como é que eu ia dizer? Se falarmos de... Eu não gostaria de usar o termo opressão, mas em boa verdade, elas são muito mais empurradas para baixo pelos homens. Não existe muita simpatia, não existe muita cordialidade. Não existe, por exemplo, aquele gesto de abrir a porta, de um homem abrir a porta para uma mulher. E aqui na Alemanha, essa guerra entre sexos torna-se muito mais visível. Por exemplo, na Alemanha existe o sistema de cotas de género. E se não fosse por esse sistema de cotas, eles teriam zero mulheres em muitas posições, precisamente por serem mulheres, não as querem. E eu antes, quando eu aqui cheguei, pronto, eu sou muito contra cotas, eu acho que as pessoas devem subir numa carreira por mérito. Mas eu aqui ao chegar na Alemanha, eu também vejo que eles também não estão abertos a dar essa opção de mérito às mulheres, de todo. É um sistema tão fechado que não... Por exemplo, em Angola também reparo que é um sistema muito mais matriarcal, ou seja, a mulher também tem uma posição muito mais central na sociedade. E em Portugal também é parecido. A mulher também tem uma posição muito relevante em cada família e depois em cada sociedade. Mas aqui na Alemanha, eu percebo porque é que eles têm as cotas, mas o meu coração fica dividido. Por um lado eu sou contra esse sistema, mas por outro lado eu também vejo que sem esse sistema não conseguiriam colocar mulheres para trazer outra perspectiva para o emprego e conseguirem empregar mais gente. Depois, na relação do género, nas escolas, isso está a ser um grande problema e não está a funcionar nada bem. Porque aqui tu vês crianças, ou vês casais que já acreditam na ideologia de género, que não deve ser imposta às crianças, então propositadamente compram bonecas para os seus filhos. Embora os filhos não queiram estar a brincar com bonecas, querem brincar com carros, querem brincar com outras coisas. E mesmo assim forçam-nos a brincar com bonecas. E compram roupa sem ser rosa nem azul, por exemplo. E tudo isso, por um lado, pode parecer muito bem ao início, mas à medida que a criança vai crescer confundida. Porque uma criança também precisa de exemplos. É tal como se vocês repararem nos pequenos lobos quando crescem, quando são crias, os lobos gostam de se morder uns aos outros, na brincadeira. Mas essa brincadeira é o que lhes vai dar a preparação social para mais tarde, quando crescem. Ou seja, para poderem serem bons lobos, machos ou fêmeas, para poderem desempenhar uma boa função na sociedade. As crianças jovens, os rapazes principalmente, se não têm esse tipo de exemplos positivos de como ser um rapaz, de como ser um homem, quando eles crescem, vão estar muito confundidos. Vão ser pessoas desanimadas, sem força anímica, sem grande noção daquilo que podem ou podem alcançar com as suas próprias condições biológicas, que é, o homem tem geralmente mais força, não é?
tem aquele espírito mais combativo para arriscar mais, mas se for criado apenas num sistema adequado só a mulheres, também não é o ideal para ele. Ou seja, também vai crescer com muitos problemas de autoconfiança, vai crescer infeliz, vai crescer inajustado para o seu corpo, porque a atenção é toda dada às meninas. As meninas é que têm uma vida glamourosa e muito boa, mas ser E, homem é e masculinidade veja, tóxica. Uhum. Max, e só para tu veres, isso depois leva a mais violência, porque não é só uma questão de lhe impedir de ser um homem, mas também lhe impede de ele poder se relacionar com outras pessoas fora do seu familiar. Por quê? O que acontece? Você, ele não vai estar habituado a pessoas que se estejam nem sequer um pouquinho agressivo com eles. Então, tens alguém que cresce, que tem uma força física, que ele pode matar alguém com as mãos, né? Um adolescente. Um adolescente com um jovem adulto com 20, 22 anos pode facilmente Uhum. matar alguém. Então, ele não 18, tem 18 até. com É que 18, mais cedo. sim, exatamente. Então, ele tem a força física para a violência, mas ele não está habituado nem sequer a lidar com violência simbólica. Então, ele se sente oprimido, 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 e quando ele usa a violência, ele não sabe qual é o grau que tem que usar. Então, isso pode levar a mais violência do que eles estão a tentar eliminar, dizendo que não, nós temos que impedir que as crianças aprendam violência cedo. Sim, eu ia só que dizem que os homens são uma fonte de masculinidade tóxica. No entanto, vejo muitos casos agora de crianças a serem educados só pelas mães, começa a ser cada vez mais habitual. No entanto, quando eles crescem, voltam a ter ainda mais problemas do que um jovem criado numa família saudável, com um pai e com uma mãe sempre presentes. Ou seja, tudo isso quebra a teoria de que existe masculinidade tóxica. Não, existe masculinidade e tem que ser educada também nos jovens rapazes. Eles precisam de exemplos positivos. É exatamente isso, saber queimar as energias, conhecer as suas próprias forças e aquilo que podem, o mal que também podem causar, né? E saberem controlar-se. E isso não está a acontecer. Estamos a dar muita atenção às meninas, até a própria escola, por exemplo, é mais preparada agora neste momento em Portugal para meninas, que valoriza estarem sentadas, a atenção mais que elas têm, enquanto que um rapaz na mesma idade é muito irrequieto, não consegue estar quieto nas salas de aulas, e a solução para esses casos é dar-lhes com Ritalin, que é um medicamento para os acalmar. Ou seja, estamos a drogar esses rapazes numa idade em que deviam estar a queimar energias. Existem diferenças biológicas muito sérias que estão a ser aqui estão a ter consequências para esses jovens, para esses rapazes. Mas pronto, é apenas um dos reparos que eu faço quando se fala em ideologia de género e igualdade, quando na realidade nós não somos iguais biologicamente. Em vez de estarmos a fechar os olhos, se calhar devíamos reparar nessa realidade e ajustar a educação para cada um dos sexos, neste caso. Ah, sim, isso aí. Essa questão dos brinquedos, eu até compartilho. Eu acho que realmente tem brinquedos que são mais masculinos e femininos, né? Mas eu entendo que talvez a maioria dos brinquedos você pode ter pessoas, acho que a maioria, você pode ter ambos os sexos que podem desfrutar, né? Eu, por exemplo, tenho uma vergonha particular que eu lembro que quando eu era criança eu não queria deixar a minha prima Daniela jogar videogame porque eu achava que videogame era coisa para só para meninos, né? Mas eu acho que, por exemplo, eu sou favorável, por exemplo, que eu tenho visto nos jogos Pan-Americanos de Lima com uma certa nitidez, que parece que as provas olímpicas agora têm modalidades de homens e mulheres, né? Acho que é até interessante. Acho que não, embora que antes se impedia que homens e mulheres jogassem juntos, que sob alegação biológica, mas hoje tem categorias que, principalmente na natação, no tênis de mesa, que permite que homens e mulheres venham a jogar por igual, né? Então acho que é importante
ter essa diferenciação entre categorias que do que é reservado exclusivamente para homens e mulheres e o que pode ser aproveitado nos dois sexos. Olha, eu sou apenas categoricamente contra essa tua ideia de misturar os gêneros no esporto, no caso do voleibol. Não quero ver a seleção brasileira de voleibol feminina desaparecer, eu quero elas todas aí para eu ver, tá bem? Ok, Fábio? Mas agora, falando um pouco a sério, sim, há coisas que os dois podem desfrutar, né? Os dois gêneros podem desfrutar, obviamente há, mas não é uma regra tão generalizada quanto isso. E no sistema anterior, ou como eram as coisas antes, nada impedia um rapaz de se interessar um pouco em outra coisa, e talvez porque é uma maneira dele criar a personalidade dele, mas agora está a se fazer uma imposição que é ninguém pode ter uma imagem fixa do que é um rapaz, do que é uma menina, e tudo é fluido. Isso para mim é até como se fosse um abuso de menores. Por quê? Porque a criança precisa de proteção. E uma das formas de proteção é a clareza. Se a criança sente que não tem que os pais não lhe dão a clareza e proteção, como é que ele vai crescer? Nós estamos a obrigar uma Uhum. criança a sofrer problemas que normalmente seriam problemas reservados para adultos. Fica como aqueles filmes americanos do antigamente em que faz-se uma reunião familiar, os filhos de 5, 6, 8 anos, com o pai e a mãe, e o pai pergunta: olha, nós vamos se mudar para Nova York ou vamos se mudar para Houston? E as crianças que têm seus amigos naquela cidade começam a ficar sentido: vamos abandonar dos amigos. Ou seja, não é uma decisão para eles. Nós, os adultos, é que temos que proteger eles e tomar as decisões que achamos que pode ser melhor para eles. Então eu vejo isso um pouco como um caso de como é que chama aquilo? Epá, abnegação do dever. Uhum. Muito bem visto. Além de que uma criança nessa idade ainda não tem idade suficiente para compreender todas as escolhas ou todas as implicações. Portanto, os adultos, os pais, têm que escolher o que acham que é melhor e dar um exemplo para ele. Pode não ser a melhor, pode não ser a pior, mas os adultos estarão em melhor posição do que uma criança de 7, 8, 9 anos para decidir sobre o seu futuro, muitas vezes. Portanto, eles esperam isso de nós, é a nossa responsabilidade, diria eu. Se nós não lhes fazemos isso por eles, não os ajudamos, podemos estar errados, não é? No fundo, se realmente ele tiver uma mentalidade transexual e realmente for o caso, isso também se revela. Mas pelo menos para 99% dos casos, que é disso que nós estamos a falar, porque se formos a ver a percentagem real de transgénero na sociedade é 0,002%, ou seja, muito baixa. À exceção desses pequenos casos exóticos, o resto, 99%, apenas usufruem de maior qualidade de vida e de uma melhor educação quando têm uma educação normal, com bons exemplos, clara, e que realmente os leve a uma direção que se explorem eles próprios, que eles se conheçam eles próprios e que se desenvolvam ao seu potencial. Eu realmente acho que a gente chegou no ponto certo, a questão de você proteger a criança e você dar bons exemplos e delimitar as coisas, né? Delimitar cada questão, né? Realmente, acho que essa conclusão é brilhante, né? De você mostrar para a criança como deve ser feito, até porque a criança não tem a idade necessária para se decidir, né? Mas eu pergunto se na Alemanha é verdade esse dado que é obrigatório a educação de gênero que os pais não podem se refutar. Sim, isso é verdade. Neste momento, não só é verdade, como os pais irão a tribunal e têm de pagar uma multa se permitirem que o filho não vá a essas aulas. Por isso, já houve um caso de um casal em que tanto o pai como a mãe foram para a prisão durante um dia
à conta de se recusarem que o seu filho tivesse aulas de ideologia de género na escola. Certo. Então, porque a pergunta que eu te faço é a seguinte: a educação na Alemanha, como é que eu posso dizer? Ela é federalizada, ou seja, cada estado define como é a sua educação, ou ela é uma educação mais centralizada, ou seja, o poder central alemão determina, pelo menos, as linhas mestras. Pelo que você disse, a educação de gênero é obrigatório em toda a Alemanha. Sim, aqui a educação é federalizada, cada, cada estado pode decidir o nível de educação que dão, até que na Bavária, por exemplo, é preciso mais um ano de educação do que, por exemplo, em Saxónia, de escola obrigatória, e para ter o mesmo nível. Mas, no entanto, esta parte da ideologia de género é uniformemente obrigatória na Alemanha toda. Por isso é outra exceção à regra. E isto foi precisamente um problema aqui na Bavária, onde eu estou, porque aqui a população é maioritariamente católica, a larga maioria, e não queriam este tipo de coisas na escola. Eles acreditam muito, a comunidade católica tem muita noção de que a educação moral das crianças deve ser dada pelos pais e não pelo Estado. Portanto, e aqui acham que já está a interferir demasiado na educação dos pais e nos valores culturais dos pais. Portanto, foi aqui a grande batalha. E mesmo assim não conseguiram. Ou seja, continua ativa, tal como antes, e pronto. Mas só mesmo por uma pergunta, eu vou entrar no assunto para nós três falarmos. Colônia fica nesse estado da Bavária também? Para dar uma noção, a Colónia fica mais perto do Luxemburgo e da Holanda. Ou seja, mesmo a norte, muito pertinho da Holanda e da Bélgica. Bavária fica mesmo no fundo, no sul, mesmo ao lado da Áustria e da Suíça. E depois Saxónia fica ao lado de Berlim e já na direção da Polónia. Ou seja, estamos a falar do triângulo em cada uma das suas pontas. Na parte da Saxónia e Turíngia, que é a parte da Alemanha de Leste, a parte mais comunista, e também são protestantes. Depois, Colónia fica na Alemanha Ocidental, a norte, que também está perto de Hamburgo, por exemplo, e aquela zona toda relaciona-se muito mais com os dinamarqueses, com os holandeses, com a malta com os belgas e com os franceses. Enquanto que cá para baixo, na Bavária, eu diria que é a parte um bocadinho mais fechada, eles só se relacionam com os suíços alemães e com os austríacos, também são alemães. Não tem assim mais nenhum grande vizinho notável à volta. Bom, eu pessoalmente faço votos que a colônia conclua sua catedral. Não podem. No dia em que concluírem a catedral, o mundo acaba. É o que diz a lenda. Tá, então vamos entrar no assunto aqui que eu, eu tenho a impressão que a educação de gênero eu não consigo ainda identificar e peço a ajuda de vocês. Tem alguma relação próxima com o que se tem no Brasil que eu combato? Eu não sei se existe aí em Angola, se existe aí na Alemanha, que existe um projeto aqui no Brasil chamado Escola Sem Partido. A Escola Sem Partido é uma. A Escola Sem Partido, ela diz que a escola ela tem que ela tem que simplesmente passar conteúdo. Ela não pode abrir espaço para questionamentos. As pessoas não podem questionar, não pode ter essa pluralidade. Aqui no Brasil, a escola sem partido, tem como se diz aqui, bucha de canhão ou ponta de lança os evangélicos, né? E o sistema da escola sem partido
É isso, é fazer com que as pessoas não questionem, e aí você exclui grades como filosofia, sociologia, talvez em alguma medida antropologia, e você criar pessoas conformadas à sua própria realidade, né? E, embora se pareça que é uma coisa feita pelos evangélicos, em nome da defesa contra o comunismo, e aí tem, infelizmente, o apoio da renovação carismática, que assim, eu já falei mesmo, eu falo na cara de quem quiser, é uma instituição na igreja católica que não presta. Eu posso até falar depois que eu acho que a renovação carismática é guerra híbrida na igreja. Eu estou notando isso de uma forma clara e fico até apavorado, né? Renovação carismática é guerra híbrida na igreja católica, né? Que em Uhum. 2016, Parece ser assim, sim. em 2016, por exemplo, aqui no Brasil, eles fizeram protestos contra o comunismo, o lulopetismo, o bolivarianismo. Só fazendo uma pausa. Aqui no Brasil, por exemplo, tem uma entidade que eu sei que tem em Portugal também, chamada Canção Nova, né, que em 2016 entrou com força para sabotar o Brasil. Bom, mas voltando, da, a questão da escola sem partido, ela se diz que os professores fazem doutrinação marxista e se procura até punir os professores por isso. Mas fazendo uma identificação, e aí eu tenho que agradecer à aluna de Direito Maria Eduarda Freire e ao Duplo Expresso, a escola sem partido, que embora tenha esse viés moral, é uma jogada da alta finança para fazer com que as pessoas fiquem conformadas à própria realidade, que vão o mais cedo possível para o mercado de trabalho. E ao invés de, aí eu lembrando no Chomsky, ao invés de você ter valores de solidariedade, de empatia e de fortalecimento coletivo, você tem valores do individualismo, da meritocracia, uma meritocracia tacanha, porque a verdadeira meritocracia ela tem eu entendo que é uma construção coletiva. E aí você faz, como tem no identitarismo, reservar a cada um as suas bolhas. Uhum. Exatamente. Então eu pergunto se o identitarismo pode ser uma jogada da alta finança. Será? Eu tenho nenhuma dúvida acerca disso. Eu acho que sim. Porque o grande interesse deles nunca é em criar união, é apenas em dividir para conseguir conquistar. E isto já acontece há muito tempo, não é verdade? Ou seja, antes era a luta de classes, agora é a luta por fatores genéticos que nós não conseguimos sequer mudar, não temos qualquer tipo de influência nisso. E pior do que isso, é envergonhar-nos ao invés de criar formas de trabalho produtivo. Se estamos a falar de Luther King, por exemplo, Luther King era o tipo de pessoa que ganhou o apoio da comunidade africana, não é verdade? Só que o que as pessoas esquecem é que ele não falava só de direitos para a comunidade africana, ele falava de deveres. E o dever, por exemplo, era da comunidade africana se integrar mais na comunidade em geral, que aí estava, ser mais produtiva e ser muito mais rigorosa consigo mesmo. E após o seu assassínio, o que tu vês é estes movimentos a serem desvirtuados na comunidade de hip-hop, do crime e tudo aquilo que nós vimos a partir da década de 80, 90 e por aí em diante. Ou seja, é abandonar por completo a parte do dever, do de fazer uma coisa bem feita para estar na sociedade, e só olhar para os direitos, que é o direito de não tocar numa pessoa, o direito de não fazer, muito bem com os seus direitos, mas quando não está acompanhado de deveres, há aqui
uma falta de balanço. E as elites, propriamente ditas, gostam muito desse tipo de situações. Porque quanto mais divisão tiverem dentro de uma sociedade, mais fácil conseguem pegar nessa facção e utilizá-la para os seus interesses. Em que, por exemplo, uma facção que seja uma minoria, e as minorias criam-se, não é? Como tu vês até em Angola, o Sam pode demonstrar que até os mulatos são vistos como uma minoria lá, que é uma minoria privilegiada, segundo eles, ao invés de os verem como africanos, como angolanos, pessoas normais, não os veem. E então é muito mais fácil pegar nessas minorias e colocá-las então a serviço de interesses da elite. É dizem, o resto da população quer-vos matar, quer-vos fazer isto e assado, mas se vocês trabalharem connosco, nós damos proteção. E assim as elites conseguem ter sempre estes grupos minoritários de forma muito leal, de forma muito consistente, a trabalharem para eles. Pelo contrário, se a elite não tivesse este tipo de minorias, fosse só uma maioria de população, em que todos são, por exemplo, brasileiros, todos são angolanos, todos são portugueses, a única identidade é talvez a nação, ou às vezes não é isso, é dizer, nós somos pessoas dentro das coisas, já não seria fácil convencerem um grupo específico de pessoas a apoiá-los. E aí era muito mais fácil também esse grupo específico, a maioria, virar-se contra as elites, como um todo. E dizer, vocês são apenas sanguessugas, estão aqui apenas a fazer um monopólio artificial e nós somos mais que vocês, nós vamos tirar-vos esse monopólio e tornar a coisa mais justa para o resto da população. Ou seja, é do interesse das elites criar essas divisões, essas minorias, essa luta constante entre pessoas. Por razões ridículas, mas conseguem, porque eles têm dinheiro, não é verdade? Conseguem arranjar as pessoas, conseguem pagar às pessoas certas para fazer muita publicidade nos meios de comunicação e eventualmente conseguem nos dividir uns aos outros. Mas aí na Alemanha ainda não chegou um projeto tipo escola sem partido, né? Pelo que você fala. Infelizmente não. Em Portugal é um direito constitucional, ou seja, a Constituição por 3 vezes dá o direito aos pais de criticarem a escola, caso a escola coloque qualquer tipo de ideologia política ou ideologia deste tipo de género, em que não é aprovada por maioria dos pais. Portanto, são direitos que estão na Constituição, felizmente. E o que faz com que muitos grupos agora refiram... Alô, amigos. Alô? Olá. Ausentei só uns minutos. Que faz com que muita gente queira mudar a Constituição, mas ainda não conseguiram. Para isso tinham que ter o voto da maioria, não só das pessoas, como também dos pais. Isso não acontece. Ninguém apoia este tipo de medidas. Então, esses grupos identitários tentam, por todas as formas e mais algumas, colocar esse tipo de noções dentro da escola, mas com outros nomes. Por isso, são muito criativos quando o fazem. E veja que um dos objetivos deles não é resolver um problema que existe, é também de criar um problema. Porque algumas crianças, depois de estarem expostas a essas ideias, vão aderir por mimetismo. Até tem um estudo que causou um pouco de polêmica, que chegou mesmo a essa conclusão, que algumas dessas crianças simplesmente queriam se sentirem valiosas e valorizadas e aderir a uma dessas causas, ou um desses hábitos, era uma maneira de fazer isso fácil. Mas, e eu acho que, Fábio, do teu lado no Brasil tem um caso que eu achei meio engraçado, que é uma deputada, ou uma congressista, ou deputada, não sei como vocês chamam, que me parece ser uma pessoa assim mais caucasiana, mas que faz um pouco de esforço para se parecer uma pessoa afro. E que ela só está quase um caso de blackface. Ou é impressão minha, chefe? Quem é Thalíria Petroni? Acho que é mesmo isso. Até tem um nome italiano. Acho que sério? deve ser essa aí, do PSOL. A gente estava falando sobre a gente já vai caminhar para a conclusão do programa, mas a gente estava falando que aqui no Brasil existe um movimento chamado Escola Sem Partido, sob a alegação que os professores só podem ensinar e você não pode questionar, sob a alegação que existe doutrinação marxista. E a gente entende que
já, embora seja feito pelos evangélicos, mas o que está por trás é alta finança para você ter pessoas que não questionam, né? Então a gente estava questionando se o identitarismo também é uma jogada da alta finança, né? É possível, porque quantos custam esses medicamentos, por exemplo, como para afirmar o gênero da pessoa? É um mercado bilionário. Só em termos de medicação e em termos de tratamento psicológico. E para o Escola Sem Partido, um pequeno comentário interessante é que é um movimento de direita, né? Mas o próprio guru proclamado da direita, o Olavo de Carvalho, ele é contra, não é contra a Escola Sem Partido, mas contra a tática deles. Por quê? Porque o problema que ele diz é que não é a doutrinação, mas é a dominação de um ponto de vista em detrimento de qualquer outro. Enquanto o normal seria que houvesse pontos de vista diferentes, pelo menos nas universidades, onde as pessoas são adultas para poderem discutir e que as pessoas pudessem discutir e chegar às suas conclusões. Agora, para crianças, eu concordo que não deve haver doutrinação porque eles simplesmente não têm a capacidade de distinguir entre a doutrinação torna-se para eles a verdade. Agora, é mais ou menos isso. Bom, vou ter que agora aí, meus amigos. Falamos em outra altura. Um abraço, tudo de Um bom. abraço. Então, Um abraço. Acho que já então estamos por hoje terminados, não? acho que sim. Acho que sim, acredito que pena que não teve. Eu não sei como sua amiga se comporta em relação a isso, mas eu vou ter a felicidade, ou você, vou ter a felicidade de mandar o material para ela para saber que ela tem a dizer. E eu não sei, a impressão que eu tenho impressão que eu tenho que quem é ligado a esse setor de direitos humanos talvez não tenha essa visão que nós temos, né? Mas espero estar errado. Uhum. Vamos ver então, talvez numa próxima. Né? Então tá, então a gente termina. Um abraço aí a todos. Tudo bom. Um abraço, tchau e até para a semana. Tá.